Bálsamo convida você para essa temporada especial Peregrinando em Israel. Hoje é aquele Bálsamo Convida, gente. Esse Oh, meu projeto Deus. que nasceu no coração de Deus para trazer vida de Deus para gente, para nos dar ferramentas para enfrentar com fé e esperança esse tempo que a gente está passando, porque a gente está precisando de vida de Deus. Amém. E, claro, que temas que Deus nos inspirou para a gente peregrinar por Israel, porque a gente pode peregrinar por Israel, falando sobre Sião. E, claro, além de trazer vida de Deus, o Bálsamo convida convidados especiais. Pastor Jucimar Ramos, o nosso convidado especial. Ei, gente, Deus abençoe vocês. Lembrando que quando a gente vai para Israel, a gente não vai fazer turismo, a gente vai peregrinar. E peregrinação é essa simbologia que a Bíblia usa para falar do lugar, do momento em que a pessoa sai de casa para ir ao templo. E na cultura brasileira isso não faz muito sentido, porque o templo é do lado da nossa casa. Mas para a cultura hebraica antiga, o povo passava dias, meses no caminho para chegar ao templo para peregrinar. Quando a gente vai a Israel, quando a gente sobe a Sião, nós estamos indo nesse caminho da peregrinação para ter um tempo com Deus lá. Então, eu desafio que nesse momento de Bálsamo Convida sobre peregrinação, que você entra no clima, vão peregrinar com a gente. E, claro, para a gente começar falando sobre Israel, nada mais, nada menos do que alguém que está em Israel, que está em Jerusalém. Oh, meu Deus! Ilan Shukman, direto de Israel conosco. Seja bem-vindo, Ilan. Prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir aí com o programa, apresentando um pouquinho de Israel para vocês. Top! Amém. Que Bálsamo Convida que vai ser, gente. Segura na cadeira, porque nós vamos decolar nesse Bálsamo Convida, gente. Vambora! 4 episódios assim, ó, top demais, falando sobre a peregrinação em Israel. Mas antes da gente começar, claro que nessa casa a gente não faz nada sem oração, Pelo né, pai? amor de Deus, garota. Ainda mais que a gente vai estar na Terra Santa, né? Tem que orar muito na Terra Santa. Você pode orar por nós, pastor? Posso sim. Ora com a gente. Você que está aí do outro lado, leva esse momento a sério e lembra, a gente está de fato peregrinando, tá bom? Vambora? Yahvé, Deus de Abraão, nós invocamos a sua presença, clamamos por sua intervenção sobrenatural. Eu oro para que esse programa, para que o Bálsamo Convida, que convida convidados, que convida as pessoas a participarem, mas também que convida, que é cheio de vida de Deus. Eu oro para que esses episódios especiais, falando da nossa peregrinação, que ele chegue nessa pessoa que o Senhor planejou, que o Senhor trouxe para cá, mas chegue para ela, Pai, como revelação, como verdade de Deus, conquistando e tratando o coração dessa pessoa, e que ela, de fato, receba a bênção de orar por Jerusalém, que o Salmo 122:6 diz: que prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Eu clamo ao Senhor para que essa bênção de prosperidade alcance o coração do teu filho, da tua filha que está ali do outro lado da tela com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente está pronto para peregrinar. Vamos peregrinar. Eu prometo que eu vou tentar não chorar, tá? Chora. Se chorar, ganha ponto. Pai, eu estava tentando não chorar. Agora que você falou que eu posso chorar, meu Deus. Pode chorar. Porque não tem como peregrinar em Israel, não tem como pisar Sem em emoção, Sião né? sem emoção, gente. Ai, meu Deus, meu coração. Prometo que eu vou tentar chorar assim, bem disfarçadamente, tá, gente? Então, a gente vai começar com o desembarque em Ben Gurion, lá em Tel Aviv. Oh, meu Deus. Porque... Que saudade, que vontade de chorar agora, Senhor. Viu? Eu avisei. E quando a gente entra nos ares, né, de Israel, a gente já sente uma atmosfera totalmente diferente. Gente, dentro do avião, é um negócio muito sobrenatural. E quando a gente pousa em Tel Aviv, parece que... Voltei para casa.
Ai, que sensação gostosa. É. Meu Deus, a nossa porta de entrada ali para Israel é Tel Aviv. E aí, no nosso roteiro, a gente já pega o ônibus e já sobe a Sião, já vai para Sião, já vai para Jerusalém. E esse momento de estar ali convivendo com esses ares novos é muito sobrenatural. E aí eu vou começar perguntando o Ilan, porque isso deve ser rotina para ele, né? Essa sensação gostosa de, estou em casa, né? O Ilan, que é nosso guia nas caravanas, tem um trabalho incrível, o canal dele, né? Vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada no canal dele também, como guia em Israel. Ele também tem alguns projetos, né? Que ele se envolve aí em Israel, né? Um projeto de jiu-jitsu, um projeto que ele trabalhava anteriormente numa cafeteria. A Thaís Schuckman, que é o Ilan Schuckman e a Thaís Schuckman. Gente, eu acertei o sobrenome. Oh, Sim, meu Deus. ela acertou, gente, de primeira. Pensa. Viu? A Thaís também tem um projeto lindo com louvores, né? O canal dela também vai estar aqui na nossa descrição para você desfrutar. A gente vai lá, ouve as músicas da Thaís. Thaís, Deus abençoe você, saudade também de você. Eu sei que você vai estar assistindo o episódio. Inclusive, tem músicas da Thaís no Spotify. No Spotify Lindo também, demais. em várias, né, Várias plataformas. plataformas. E a Thaís também, além de ser essa pessoa que leva a música, a adoração em Israel, ela também participa de um projeto como dentista em Israel, lá em Jerusalém. Né? Então, eles vivenciam Jerusalém assim na sua integridade, sabe? E aí eu vou perguntar ao Ilan, claro, que é a nossa curiosidade, como que é essa experiência de morar na Terra Santa, de viver na Terra Santa, Ilan? Conta pra gente, que a gente quer saber. Em primeiro lugar, é um privilégio viver aqui. Sim. A gente gosta bastante. É bem diferente, né? Mas Israel é um país, acho que único, né? Toda a sua história, né? E a história, não só todo o passado, né? Porque nós estamos falando de um país moderno, mas de um povo muito antigo, numa terra muito antiga, né? Sim. Então você tem diversas peculiaridades só aqui em Israel, né? E a gente está aqui já há 14 anos, eu vim aqui casado com a Thaís já, meus filhos nasceram aqui. E eu queria experienciar, né, Israel ao máximo, então por isso que eu fiz o curso de guia, que eu queria conhecer isso aqui ao máximo, né? Então, um ano depois que eu cheguei aqui, eu me inscrevi no curso de guia em hebraico. Foi muito difícil, porque um ano não é suficiente para você entrar num curso, né? Mas a gente fez 80 viagens por todo Israel no decorrer do curso, estudando, né? Não é uma viagem de turismo, é uma viagem para estudar, para eu poder ensinar depois para os grupos, claro, né? Uau. Além das aulas em sala de aula e as provas depois do ministério. E isso me deu bastante conhecimento, né, do país, da história, né, da geografia, das religiões que tem aqui, né? E a gente vive no meio dessa pluralidade, né, religiosa, de povos. Tem gente de todo mundo aqui, né? Sim. É até interessante, minha congregação tem umas 50 pessoas, minha igreja aqui, tá? Tem umas 50 pessoas, né? Daí você tem brasileiros, alemães, americanos, Uau. tem uma moça de Hong Kong, Uau. tinha um pessoal da Índia. Tô falando de 50 pessoas, da Coreia do Sul, Uau. né? Da Inglaterra. Uau. É muita Da Rússia. pluralidade. Da Rússia, estou falando de 50 pessoas. Antes, quando a gente estava um pouco numa outra fase, a gente tinha, sei lá, 100 pessoas, 17 nações, né? Nessa Meu congregação. Deus. Então, você tem que saber viver em meio a pessoas com pensamentos e costumes e modos de vida diferentes, né? Isso é uma das questões, principalmente para o corpo de Cristo, né? Sim. É verdade. Cada um veio de uma denominação diferente. No Brasil, na Rússia, né?
Sim. e você junta todo mundo. Isso é muito interessante, né? A cultura, né? O impacto cultural aqui é muito grande, né? O jeito de ser das pessoas, né? É engraçado, né? Como no começo, né? Você chegava gentilmente num órgão público para resolver uma questão cotidiana, um documento, alguma coisa, e você vai educado e tal, e eles nem olham para sua cara e você não consegue, né? É como você faz no Brasil, né? Você vai educado, se você maltratar o funcionário público, já era, nunca Já mais você era. consegue. É E aqui a verdade. cultura é totalmente ao contrário. Se você não for firme, não lutar, não dar uns gritos e pôr a pessoa no lugar dela, você não consegue nada, né? Uau! É outra cultura, né, É Ilan? outro É outra mundo, né? cultura, né? E você tem que aprender a lidar com. Eu acho que essa questão cultural é que faz, vamos dizer, a dificuldade, mas também a grandeza de se viver num lugar Sim, diferente, né? sim, 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 sim. Sim. E assim, todo dia, agora eu tô indo menos, mas antes eu ia todo dia para Jerusalém, né? Sim. Então todo dia eu olhar aquela placa, Jerusalém, eu falava, é verdade que eu tô vivendo? Uau, eu imagino. Eu acho que eu ficaria assim também para todos sempre se eu morasse aí. É. Todo dia tem uma E entrada triunfal. Todo dia, todo mãe. dia é uma entrada triunfal. E agora a gente tem o privilégio, né, de ter os filhos aqui que nasceram meus filhos nasceram em Jerusalém, né? Você tem dois, né, Ilan? Eu tenho dois, Aham. são Uau, gêmeos. os gêmeos. Qual a idade deles, Ilan? O nome e idade? Eles estão, o Samuel e o Gabriel, né? Eles estão com 9 anos. Ah, já tão grandinho já. É, É. top. Hoje é fácil, hoje é tranquilo. Isso é legal também, você ter os seus filhos na escola, aprendendo hebraico. Sim, Já estão. Daqui a pouco eles vão fazer aquela. Por enquanto eles falam mais português que hebraico, mas já estão mudando isso, né? sim, sim, Uau. sim. Então, às vezes já me chama de aba em vez de pai, né? Olha Isso é Ah, que meu gostoso, é legal. Deus, eu gostoso. acho que eu ia chorar também. Oh! Ima, oh meu Deus, que fofo. Gente, uma curiosidade, eu tenho uma foto, porque numa das nossas viagens para Israel, eu fiquei na casa do Ilan. E aí eu tenho uma foto eu acho que foi o Samuel. O Samuel dentro da minha mala. Ele entrou no quarto, mas era pequenininho, gente, então dá o desconto. Ele entrou no quarto, a minha mala estava no chão, ele entrou dentro da mala e ficou lá assim. Aí eu tirei uma foto. Aventura total. Como eu queria ir morar aí também, gente. Oh, meu Deus. Tem uma entrada Ali- triunfal ah, todos os dias. Mas seguindo com a nossa programação dentro do nosso roteiro, né? A gente faz a entrada triunfal que a gente entra orando nos portões de Jerusalém, entra ali naquele clima gostoso e a gente depois de entrar, né? A gente vai fazer uma parada ali no Montes Copos, Uhum. que é o primeiro lugar onde a gente chega e vai para ter aquela vista. Ai, meu Deus, estou imaginando aquela vista aqui agora. Agora, claro, vou fazer essa pergunta para o pastor Josimar para falar um pouquinho como ele descreveria a entrada triunfal em Jerusalém. Fala para gente, pai, como que você descreveria? Gente, é fantástico. Fantástico, vontade de chorar. É emocionante. Uma das coisas que a gente faz, quando a gente vai para Jerusalém, a gente precisa marcar, porque a gente não está indo como turista. Inclusive, deixa eu te dar um conselho de amigo. Se você vai para Israel como turista, faz isso não. Tem lugares melhores no mundo para você ir como turista. Agora, ir verdade. para Israel como peregrino, gente, muda a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Muda a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E uma das coisas que a gente faz na nossa caravana, a gente faz questão, duas coisas. Na entrada, a gente entra em Jerusalém orando. Orando, cantando, adorando, como peregrinos que foram à Chorando. cidade. Chorando muito. Eu me lembro do pastor Jefferson, gente. A primeira vez que o Jefferson foi com a gente, ele chorava tanto, tanto, tanto. Porque é de fato emocionante. Então a gente faz essas duas coisas. Número um, a gente entra orando. Número dois, a gente vai direto para o Montes Copos,
que é dos pontos de visão do Monte das Oliveiras orando para a Cidade Velha, olhando para a Cidade Velha, aliás. E é onde você vê o Domo Dourado e aquela região ali do Muro das Lamentações, onde o povo judeu ora, buscando a Deus, clamando pela intervenção divina, e a gente leva todo mundo ali logo de primeira. Entrou, faz um momento de entrada, entra na cidade, dentro do ônibus ainda, adorando, clamando, cantando, ministrando, para Jerusalém nos receber, adorando ao Deus de Jerusalém. E depois a gente vai para o Monte Scopus para ter a visão, e aí a gente já ora ali. Eu fiquei tão emocionado que eu perdi a pergunta. Cara, a pergunta... Como você descreveria a entrada triunfal? Você está descrevendo. Pronto, já descrevi. Gente, é assim, é transcendente, é sobrenatural. Mas registra uma coisa. É por isso que eu não te convido para ir como turista. Te convido para ir como peregrino. Como turista, é só uma cidade. Mas, como peregrino, emociona, eu embargo a voz de emoção, porque transcende. Você sabe que está no lugar aonde tudo aconteceu, sabe? Desde de Melquisedeque, que tinha um culto ao Deus Altíssimo ali naquele lugar, passando por Davi, que conquista a cidade, passando por tudo que acontece lá e passando pelo fato de que o nosso Senhor morreu e ressuscitou naquele lugar. Se entrar ali, tudo vem à tona. É uma bomba de sobrenaturalidade enchendo a gente. Mas é só eu poetizando, porque é indescritível. É indescritível, gente. Agora, eu imagino o Ilan tendo essa entrada triunfal todos os dias. Fala, Ilan, como que é para você vivenciar essa entrada triunfal todos os dias? Seu coração ainda bate, Ilan? Depois de 14 anos, que você falou que tem 14 anos, né? Ainda hoje, infelizmente, não. Muito. Não tem jeito, acaba ficando comum. Às vezes eu olho a placa de Jerusalém, assim, quando eu tô indo, me dá uma emoção, mas normalmente eu tô indo a trabalho, então já fica aquela coisa do todo dia, né? Sim, sim. Mas tem alguns lugares que eu passo, independente da situação, me deixa muito emocionado. E muitas vezes com os grupos, né? Porque eu lembro, né, das minhas primeiras vezes em Jerusalém e eu vejo a emoção do povo. Com certeza isso me emociona muito, né? Então, aproveitando que você está falando dos lugares, vamos para o nosso roteiro aqui, porque eu tenho um roteiro, gente. Na verdade, esse roteiro foi gerido, né, pela pastora Marta e pastor Alexandre. Eu estou só citando aqui para você ter caminhar com a gente por Jerusalém. Inclusive, se você quer ouvir algumas ministrações do pastor Jucimar lá em Jerusalém, lá em Israel, tem bastante vídeos dele lá no canal dele, que está aqui na descrição também para você desfrutar. A gente vai colocar o link da playlist lá de Jerusalém para você desfrutar também nesse tempo. Mas aí a gente, dentro da nossa programação, a gente tem Jardim do Getsemane, Cidade de Davi, meu Deus, vou chorar. Visitando o Palácio de Davi, a Muralha da Cidade, o Túnel de Ezequias, Tanque de Siloé, o Muro das Lamentações, que para eles é só muro, né? Para a gente que é das Lamentações, a subida ali na esplanada do templo, a entrada no Monte Moriá, isso tudo, gente, é dentro do nosso roteiro da caravana, tá bom? E ali no Monte Moriá é onde tem o Domo dentro de Dourado. Jerusalém. Tudo dentro de Jerusalém, esses daqui, tá? Aí eu vou pedir para o Ilan, né, falar com a gente qual desses lugares é o preferido dele. Mas se ele quiser citar outros que são preferidos, que não estão nessa lista, ele pode citar também e falar um pouquinho sobre esse lugar preferido aí, Ilan. Não precisa ser só um também não, tá? Você tem aí uma leva de... Fica à vontade. Eu posso fazer só rapidamente uma descrição do que acontece, do que a gente passa mais ou menos de quando a gente vem do aeroporto até Jerusalém, rapidamente? Com certeza. Só para você que está vindo para cá ter uma ideia. Quando você chega no aeroporto, você já chega numa cidade bíblica que é Lida no Novo Testamento, que é onde Pedro cura Enéas.
sim. No caminho para Jerusalém, você vai passar pelo Vale do Aijalon, onde teve uma batalha, né, em que Josué pede para Deus mais tempo ele poder lutar, e Deus para o sol e a lua, né, o Vale do Aijalon. Sim, sim. Aí, subindo para Jerusalém, a gente passa pelo caminho de onde a Arca da Aliança foi de Beit Semes até Jerusalém, né? Uau. Então, assim, só num pedacinho, tem muito mais coisa. E daí a gente chega em Jerusalém, e lá do Monte Escopos já vê o Domo da Rocha, né? Que é Sim. onde, quando Salomão inaugurou o templo, desceu toda a glória de Deus. Então, isso já na entrada. Então, já... Tem como não chorar? Não tem como não chorar, gente. Meu Deus. Agora, assim, de, de todos esses lugares que você falou, talvez o mais importante seria o Monte Moriá, né? Justamente porque lá teve a presença de Deus, né? A gente Sim. tem certeza que a presença, daquela maneira, com a nuvem, a glória desceu ali, né? Foi ali que o véu se rasgou quando Jesus morreu Sim. no túmulo, né? Morreu Uhum. na Na cruz, cruz. desculpa. Uhum. Mas hoje é uma questão ali política, então é um lugar meio complicado de visitar. Não, a visita para mim não é agradável. Então, como visita é um negócio complicado. A gente não pode orar ali, né, pastor? Sim. Uhum. O pastor não pode dar uma Oi, palavra Lan. ali. Oi, Lan. Né, eu tive lá em agosto do ano passado. A gente foi para lá no verão. Eu fui só com a família. Foi só eu, Berê, Marquinho, Maísa e Bruna. E a Karen, que estava não gerada ainda. Já estava com a gente. Tava no Foi quando coração. a gente foi fazer aquela visita na Galileia juntos, não foi? Isso foi, você foi com a Isso. gente. Aí, um presente que foi para nós é que a gente conseguiu entrar, só a família ali na esplanada, e a gente conseguiu orar lá, porque era um dia em que tinha bastante movimentação, então a vigilância estava acumulada nos grandes grupos para lá, e a gente conseguiu um cantinho, a gente orou, fez devocional, foi um presente. É... Botou Quando você está areia na comendo gente, farofa deles, né? Oi. É o Keilan que você falou? não, quando você está comendo gente, chama menos atenção deles, né? Com Sim, um grupo é sim, mais difícil, com um sim, grupo de exatamente. peregrinos. Porque eles ficam vigiando mesmo, gente. Eles vigiam. É verdade. É. Verdade. Só pra você entender, lá é um lugar que hoje quem administra, né? São muçulmanos, tá? Uma organização muçulmana, Sim, e onde tem aquela cúpula dourada, tá? sim. Então tem o Muro das Lamentações, que é incrível, muito difícil de falar de um só, né? Então tem o É. Muro das Lamentações, que não está citado aqui, que é um dos meus preferidos, é o Jardim do Túmulo, né? Claro. Ah, é verdade, verdade. E a cidade de Davi, do ponto de vista arqueológico, histórico, eu acho que é o mais emocionante, né? Porque lá tem tudo, né? Sim. A primeira vez que eu entrei no tanque de Siloé, eu tinha pouco tempo em Israel, então a gente estava com um guia daqui, ele foi explicando, eu estava com o meu pastor, eu não estava entendendo direito o hebraico, né? Quando eu entendi onde eu estava, foi muito emocionante para mim. Fala a verdade, você chorou também, Ila. Fala a verdade. Olha, eu não sou muito de chorar, mas eu me emociono também, bastante. Sim, sim. Deve ser incrível mesmo, essas descobertas ali do dia a dia também, né? Mas, pastor, então, para você, Uhum. desses que eu citei, mas se você quiser citar outro, Uhum. tá? Sim. Fica à vontade. Qual o seu preferido e por quê? Então, é muito, 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 muito difícil achar o preferido, porque cada lugar é especial por uma razão. Por exemplo, aquele cantinho ali no meio de um monte de oliveiras que a gente chama de Jardim do Getsemane, aquele é o lugar aonde normalmente eu mais choro. Uau. Mas o Jardim do Túmulo é o lugar onde eu mais me sinto bem. É, o Muro das Lamentações é o lugar que mais me desperta temor. Sabe aquele temor assim, quase pavor? Uhum. Cuidado que você está em território sagrado. Então, cada lugar é especial por uma razão. Sim. Mas assim, se eu tiver que escolher um de todos, eu escolho o Jardim do Túmulo.
Por que o Jardim do Túmulo? Porque no Jardim do Túmulo você tem uma visão do Monte da Caveira, que é um monte que de fato tem o desenho de uma caveira. Sim. Então a gente acredita que foi ali a crucificação, não no alto do monte, como a gente vê nos filmes, mas embaixo do Monte da Caveira. Só que no fundo do Jardim do Túmulo você vê o Monte da Caveira, o lugar da crucificação, e no início do Jardim do Túmulo você vê o túmulo onde ele foi sepultado. Sabe, aquilo é a marca da nossa fé, é a morte e a ressurreição salvando a humanidade. Então aquilo ali, para mim, é indescritível e insubstituível. Mas os outros lugares, cada um tem a sua razão de ser. Então fica difícil. Mas você tem que escolher um? Tem. Então, Jardim do Túmulo. Pronto. Escolhido. Eu confesso que eu ainda estou tentando, mas eu acho que o Jardim do Getsemane, para mim, eu sempre saio quebrada de lá, gente. Não só porque eu choro muito, porque em Israel, tipo assim, eu desidrato chorando e eu me hidrato comendo muito, entendeu? O Xande vai estar com a gente aqui, ele vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, porque ele gosta de falar sobre isso, entendeu? Mas aí, no Jardim do Getsemane, quando eu imagino a dor de Jesus recebendo o meu pecado, se fosse só o meu pecado, gente. Já não seria fácil. Já não seria fácil. Mas o pecado de toda a humanidade, aquilo ali para mim é indescritível mesmo, como você falou, pai. Mas meu coração enche de gratidão ao mesmo tempo, só que eu fico imaginando a dor de Jesus, e isso me causa um temor muito grande, uma emoção muito grande nesse sentido. Que amor é esse? Ana, eu tô me lembrando que quando você falando do Jardim do Getsemane, eu tô me lembrando que quando a Berê foi pela primeira vez, ela falou assim, quando terminou a viagem, ela falou, amor, eu tenho que voltar, porque eu não terminava o choro de um lugar, já começava o choro do outro. Exato. Eu tô chorando por causa do Muro das Lamentações, porque é emocionante. Aí a gente sai do Muro das Lamentações, vai pro Museu do Holocausto. Aí eu choro, Nossa, não Deus. terminei o choro daqui, eu começo o choro de lá. Sim. Aí eu não terminei o de lá, aí já vou pro Jardim do Túmulo, aí já tô chorando de lá, não termino um. E a Aí ela emenda? falou, tenho que voltar uma segunda vez para eu poder chorar direito em cada lugar. Aí quando foi na segunda vez, Não dava ela tempo. fez a mesma coisa. Sim. Aí quando ela foi na terceira vez, fez a mesma coisa. Eu falei, Eu te entendo, Berê. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas realmente são lugares memoráveis, emocionante, marcante, indescritível. E eu sei que se você tem esse desejo de conhecer Sião, de ir peregrinar a Sião por causa dessa motivação de ir a um lugar onde Jesus esteve, eu creio que Deus pode te levar também. Amém. Porque ele me levou sobrenaturalmente. Eu tenho testemunhos, né, de várias pessoas que foram conosco na nossa peregrinação, que também foram de forma sobrenatural. E, gente, não precisa de dinheiro para subir a Sião, precisa de fé. Precisa de crer que Deus pode te levar a Sião. E essa fé eu aprendi com meu mentor, porque a primeira vez que eu orei para ir, eu estava com a fé estranha, sabe? Não é em alguma coisa, não é na viagem, essa fé é em Deus, porque Ele é o grande rei que nos leva a Sião, Ele é o dono da cidade, Ele que deu a promessa de que quem ama Jerusalém prospera, então é Ele que leva, então a fé é nele, né? Então ajusta a fé e ore que Deus pode te levar. E aí eu queria, nesse contexto de que Deus pode nos levar, eu queria que o Ilan falasse um pouquinho, né? A gente está passando por um tempo difícil em Israel, em Sião, infelizmente, né? Ou felizmente, porque já estava previsto nas profecias, né? Esse tempo difícil que a gente ia passar. Eu falo que o nosso povo está em guerra. O nosso povo está em guerra. Mas eu queria ver com o Ilan, né? Como tem sido esse momento para vocês. Eu sei que é um momento
difícil, mas fala um pouquinho pra gente, Ilan, de como está sendo para vocês esse momento aí. Aqui sim eu posso talvez chorar. É. As histórias, né, que cada dia vão sendo, né, publicadas, que tem acontecido, Sim, são o que fazem, do que aconteceu e do que tem acontecido, né? São o que fazem a gente realmente chorar. Tá sendo um momento muito difícil, né? Aqui onde eu moro é um lugar mais calmo, né? Então a gente tocou poucas vezes a sirene, né? Eu tenho aqui onde eu tô é o abrigo antiaéreo. Você tá no bunker agora? Oi? Estou. Você tá no bunker agora? Sim. Fica dentro da minha casa, é um quarto da casa que ele é protegido, né? Lá atrás tem uma janela, né? Tem um vidro e atrás é um ferro bem grosso. E por isso que tá fechado agora, porque até eu fechar se toca a sirene. Eu tenho 1 minuto e meio aqui onde eu tô para entrar, né? sim. Então, a Israel nos últimos anos se preparou muito bem para um ataque aéreo, para foguetes, etc. Mas não para um ataque terrestre, né? E houve, né, um verdadeiro holocausto ali de um dia. Então, cada história que a gente ouve realmente entristece. Cada soldado que é publicado a sua morte, né, diariamente, a gente está sempre vendo se não é um amigo, um conhecido, né? Eu não tenho familiar assim próximo na guerra. Chamaram minha sobrinha, mas depois liberaram ela. Mas hoje eu li uma história, por exemplo, de manhã que me fez chorar, entendeu? Uma das histórias. Então, assim, são muitas histórias. E a gente fica quase... Todas as conversas são disso por um mês. Então, ao mesmo tempo que eu não aguento mais falar disso, eu não posso deixar de ver o que está acontecendo, né? Porque eu estou vivendo aqui, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo, se eu tenho que me proteger, como me proteger. Então, assim, é um momento... eu já passei por alguns conflitos com o Hamas, né? Inclusive no mês que os meus filhos nasceram, teve. Mas esse aqui é de um outro nível, né? Esse aqui é uma luta. E assim, os outros a gente sabia que ia durar, sei lá, uma semana, duas, um mês, mas ia ter um cessar-fogo. Esse aqui já está aumentando a briga no norte com o Hezbollah. E é só estando aqui, gente, você entendeu que é um país inteiro lutando por uma causa. Ajudas que pedem o movimento todo de levar um soldado para cá, de levar comida para lá, de uma pessoa desalojada ajudar a consertar a janela dela onde ela está. Traduzir textos para ajudar na explicação, assim, é um país voltado para uma guerra. É uma situação que eu nunca tinha enfrentado na vida. Uau. Além da situação econômica, que também não adianta, faz parte, né? Não adianta, eu não tô, eu tô desempregado agora 100%, né? Então, Sim. todos os meus grupos, era até dezembro, tinham sido cancelados, agora um que começava no final de janeiro também foi cancelado. E ao mesmo tempo, né, nós somos otimistas, né? A fé cristã é uma fé otimista, né? Sim, sim. Eu não tô aqui triste, eu tô comentando a realidade, você acaba se entristecendo, é claro. Mas ao mesmo tempo não passar isso para os meus filhos de uma maneira que também é difícil, né? Eu não posso não falar, eles têm 9 anos, eu não posso não falar nada, né? Por exemplo, eles começaram a ir para a escola, voltar da escola a pé esse ano, né? Que aqui é muito comum, as crianças vão para cá e para lá. E agora a gente não está deixando mais eles voltarem a pé, né? E por quê? Eu tenho medo que um terrorista no meio da rua invada a minha cidade e chegue atirando em todo mundo. Sim, Eu tenho que explicar para o meu filho esse perigo, entendeu? Ele tem que entender por quê. sim, sim. É uma coisa difícil, entendeu? Não afetar eles, né? O nosso objetivo é não afetar eles psicologicamente, mas ao mesmo tempo mantê-los em segurança, né?
Sim. É tentar fazer uma redução de danos, né? Porque não tem como não ter danos nesse contexto, né? Mas... Os mares da guerra, né? Mas Jesus volta hoje, a gente tem essa esperança e tudo vai ficar resolvido. Nós vamos para a nossa Jerusalém celestial e, né, tudo certo. É a nossa esperança, a gente crê nisso e a gente não é bitolado, né? Não está tirando menos caso do que está acontecendo, mas a nossa fé se mantém nessa vinda de Jesus, né? E no resgate que ele fará conosco. Para a gente encerrar esse tempo aqui, eu queria, porque a gente é muito criticado às vezes, Ilan, e eu sei que você deve ter vivenciado isso também, das pessoas falando dessa nossa empolgação quando a gente fala da cultura judaica, né? O nosso amor mesmo, né? Nosso amor, né? O respeito que a gente tem. Aí o pastor Jucimar, com muita sabedoria, com esse dom de mestre que ele tem, ele sempre busca nos ensinar, né? Aprender com a cultura judaica, aprender com as festas judaicas, aprender com a adoração, porque eles são a base da nossa fé. Né? E aí o pastor Jucimar sempre nos ensina isso, mas a gente enfrenta essa crítica, né? Quando a gente fala muitas vezes que a gente está orando por Israel, orando pelos nossos irmãos, que o povo judeu é o povo escolhido de Deus, as pessoas, nossa, você fica tentando se judaizar, vocês estão tentando ser judaizantes, e não é nada disso, né? É falta de entendimento do contexto. Mas explica um pouco melhor sobre isso, Pai, essa visão que a gente tem do amor à cultura judaica, à cultura bíblica, aos judeus. Você pode falar para a gente? Gente, eu sempre cito quando eu vou falar, quando a gente é acusado de ser judaizante, né? Uhum. Porque a melhor forma das pessoas atacarem aquilo que não entendem é pegar uma palavra bonita e jogar na cara da pessoa. E uma palavra bonita que eles usam contra nós é chamar a gente de judaizante. E a razão é porque a gente leva o povo para Sião, faz caravana para peregrinar em Sião, porque nós valorizamos a cultura de Israel, e aí chamam isso de ser judaizante. Então, o que Paulo chama de judaizante, na Epístola aos Gálatas, por exemplo, Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas só para dizer para a igreja assim, não seja um judaizante. E Paulo chegou assim ao cúmulo de dizer, se você se circuncidar buscando salvação, você se separou de Cristo e não tem salvação em Cristo para você. Mas o problema, na perspectiva de Paulo, que Paulo chama de judaizante, não é se circuncidar. Porque, por exemplo, se o sujeito é judeu e está na cultura e na tradição dele se circuncidar, eu quero que ele se circuncide. Não é esse o problema. O problema que Paulo coloca é que o indivíduo tire a salvação do Cristo, que, na nossa perspectiva cristã, ele é o Mashiach dos judeus. O Messias judaico é Jesus. Uhum. Então, é ele que salva. Então, o que seria judaizar que eles nos acusam? Judaizar seria abrir mão da fé em Jesus para acreditar nas tradições judaicas como meio de salvação. Isso a gente não pratica. Inclusive, gente, na nossa perspectiva, a igreja do Novo Testamento, baseado em Atos capítulo 15, baseado em Colossenses capítulo 2, baseado em Romanos capítulo 14, na nossa perspectiva, a igreja não precisa cumprir os paradigmas da tradição judaica. A igreja de Jesus é outra coisa. Mas, embora a gente não seja convidado no Novo Testamento a praticar os costumes judaicos, o Novo Testamento inteiro, gente, deixa claro que a raiz da nossa fé é a cultura judaica. A Bíblia não foi escrita na cultura grega, como muitos querem acreditar. A Bíblia foi escrita na cultura judaica. Inclusive o Novo Testamento, que é as cópias mais antigas que a gente tem, está todo em grego. Mas quem escreveu o Novo Testamento não é só o Velho Testamento, que tem raiz hebraica, judaica. O Novo Testamento também é todo de raiz judaica. Os escritores do Novo Testamento são todos judeus. O nosso Messias do Novo Testamento, ele era judeu. As pessoas não querem entender isso. Jesus era judeu. O único escritor do Novo Testamento que não era judeu era Lucas.
que escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas. Mas mesmo Lucas, que não era judeu, ele foi convertido e discipulado por um judeu chamado Paulo. O principal escritor do Novo Testamento, que inclusive de forma injusta é acusado pelo judaísmo, o apóstolo Paulo, ele é acusado de ter traído o judaísmo e criado o cristianismo. Porque para os judeus não foi Jesus que criou o cristianismo, foi Paulo. Mas o próprio Paulo, gente, escreveu 3 capítulos da Epístola aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos, para explicar como é que a igreja deve encarar a nação dos judeus. E Paulo chama de meus irmãos. E Paulo diz assim, se tivesse uma negociação de me mandar para o inferno para salvar os meus irmãos, Paulo diz, eu aceitava. E nesses 3 capítulos, Paulo fala isso. E uma das coisas que Paulo fala lá, no capítulo 11, é que Israel é a raiz de uma grande oliveira. A igreja é um galho quebrado lá no meio do mato, que foi fincado nessa oliveira e que agora está dando fruto, mas Paulo deixa claro assim, ó, se você estiver se gloriando contra Israel, contra os judeus, contra a cultura deles, lembra que não é o galho que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o galho, estabelecendo que todo o sustento cultural, todo o sustento de fé, todo o sustento da verdade de Deus que a igreja do Novo Testamento recebe, flui da raiz judaica, da cultura judaica. Paulo afirma com clareza no capítulo 9 que dele são os patriarcas, dele é a lei, dele é o culto, dele é a forma de cultuar, dele é o Messias. Então tudo é deles. A igreja só veio e pegou tudo pronto. Gente, é no mínimo pura ingratidão a gente andar na direção que alguns líderes que sinceramente estão fazendo um desserviço à fé cristã, alguns líderes evangélicos, aproveitando o momento da guerra em Israel, que tensionou no planeta todo, tem líderes evangélicos ensinando a igreja que a igreja deve odiar Israel e que Israel é como qualquer outra nação do mundo e que nós não devemos orar por Israel, não devemos amar Israel nesse momento de guerra, inclusive excitando a igreja brasileira contra Israel. Gente, isso é andar na contramão da palavra. Porque Israel é a raiz da nossa fé e tudo que a gente crê veio de lá. Sim, a cultura grega invadiu a crença cristã e colocou seus paradigmas gregos lá dentro, invadiu. Mas isso foi muito depois. A igreja nasce no berço judaico. E a fé bíblica é a fé judaica. A fé baseada nas crenças judaicas alicerçadas. E uma coisa que eu sempre falo, gente, você não entende Bíblia direito se você não lê a Bíblia entendendo onde é que ela foi escrita. Porque tudo que a Bíblia diz, ela diz num contexto. Se você não entende o contexto, você não entende o que está escrito. Eu me lembro, por exemplo, quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez, Ilan, eu entendi no Apocalipse candeeiro, porque eu li na versão corrigida, tá? Os 7 candeeiros de ouro, que são as 7 menorás. Eu não entendi ainda a cultura judaica na época. Eu imaginei uma lamparina, porque a gente morava na roça, tinha lamparina movida a querosene. E a lamparina era feita de lata de óleo. Eu fiquei imaginando aquela lamparina, só que de lata de ouro. Quando eu fui entender a menorá judaica, e quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver aquela menorá que fica ali na praça, na cidade velha, em Jerusalém, e entender toda a simbologia, agora faz todo sentido. Se você não lê a Bíblia com a perspectiva judaica, você não entende a Bíblia. Pelo menos não entende o todo, o contexto geral. E muita verdade flui a partir dessa perspectiva. Isso, gente, não é judaizar. Isso é só ser crente. Inclusive, isso é ser inteligente, olhar para o texto a partir do contexto, que é uma regra básica de hermenêutica. Desculpa, Ana, eu me empolguei. Você se empolgou, né? Você viu que eu me empolguei? Eu me empolguei. Mas é uma empolgação boa. Gente, falou de Israel, eu me empolgo. Porque, gente, eles são nossos irmãos. Gente, por favor, não entenda errado, não. Eu não sou extremista. E não acho que ninguém deve ser. De jeito nenhum, eu estou falando que o povo de Israel é um povo que não comete erro. Claro que comete, eles são humanos como todo mundo. Quem nunca, né? Quem nunca? Eles cometem erro. Mas, gente, mesmo quando eles cometem erro,
são meus irmãos. E meu irmão errado não deixa de ser meu irmão. E não registra isso errado, porque eu não estou falando que Israel está errado nessa guerra. Nessa guerra, gente, Israel está certíssima. Na verdade, a gente devia nem chamar isso de guerra. Porque se fosse, eu acho que o Ilan vai concordar comigo, se fosse nos Estados Unidos que tivesse um grupo terrorista atacando a nação, ninguém ia chamar isso de guerra. A gente ia chamar de ação contra o terror e o planeta inteiro ia dizer assim, muito bem, acaba com os terroristas, porque terror não é legal, não se negocia com terrorista. Mas como é Israel, e Israel está no centro do olhar mundial, qualquer movimentação em Israel vira polêmica, vira essa confusão toda que está gerando no planeta. Mas aquele é o povo de Deus que nos deu tudo que a gente tem em termos de fé. E a gente tem que entender, amar e orar por eles. Pronto, falei. Desculpa, Ana, me empolguei. Tá certo. E se a gente não aprender com eles, a gente vai aprender com quem? Com quem? Né? Com os pagãos? Com as culturas pagãs? A gente tem aqui mesmo olhar com o contexto, como você falou, né? Eu tô achando que eu te empolguei também. Eu acho também, gente. Mas já deu o nosso tempo, o nosso primeiro episódio, a entrada triunfal em Jerusalém. Nosso convidado especial, Ilan, aqui com a gente. Eu falei que eu ia tentar falar Ilan, porque é como o Ilan era chamado antes de chegar lá. Mas eu não consegui, Ilan. Desculpa, foi Ilan mesmo e tá tudo certo, né? Você falou que eu poderia ter a liberdade de chamar de Ilan. Pode. Aproveitando que a gente está em unidade com você como nosso ponto de contato aí em Israel, a gente pode usar essa legalidade que a gente está tendo agora para orar por esse motivo também, né? Esse conflito que Pai, de verdade, eu sou do seu clube. Bora. E eu não chamo de guerra, tá? Chamo de conflito, eu chamo de combate ao terror, não chamo de guerra, porque eu também acho que é uma audácia chamar de guerra, mas... Então, mediante tudo isso, né, eu queria aproveitar esse tempo que a gente está tendo muito oportuno, né, com o Ilan lá e a gente aqui, como igreja, a gente orar por essa motivação, né, para Deus fazer intervenção. Mas eu quero também te fazer um convite. Quero te contar que nós estamos começando hoje a nossa campanha Recebendo as Bênçãos de Orar por Jerusalém. É uma campanha que a gente faz quando a gente faz a caravana acontecer. Então, a gente vai, quem sobe a Sião na caravana, participa desse momento lá, na viagem. E quem fica, vai na caravana também, orando. Amém. Orando ou também semeando na vida dos que foram. Então, a gente tem esse tempo de orar por Jerusalém, porque tem uma promessa envolvida nisso, né? O Salmo 122 diz que aqueles que amam Sião, amam Jerusalém, prosperam. E a gente lança a mão, a gente toma posse dessa promessa e ora durante a caravana. Então, nós vamos fazer esse devocional, nós vamos fazer em formato de devocional aqui no nosso YouTube, em outras plataformas também. 12 dias, que é do dia 21, hoje, até o dia 2 de dezembro, que seria o período que nós estaríamos lá em Jerusalém, né, dentro da peregrinação. Nós vamos peregrinar aqui através da campanha. Então, são 12 devocionais diários aqui no YouTube, no Spotify. Nós vamos postar também no Instagram. E nós vamos, no final dessa campanha, que tem as informações lá no nosso Instagram, no final dessa campanha, nós vamos ter a festa de Hanukkah. Sim, vamos fazer festa. E aí, a festa de Hanukkah vai ser o ato de reconsagração, onde nós vamos nos gloriar no Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem feito grandes coisas, e também queimar os nossos pedidos de oração. Então, durante esses 12 dias, nós vamos orar juntos por Jerusalém, por Israel, pelo povo de Deus e pelas nossas razões também pessoais, em pedidos de oração, e nós vamos queimar esses pedidos diante do Senhor no dia 2 de dezembro, na nossa festa de Hanukkah, que vai acontecer na Monte Sião Vix, às 19 horas, no dia 2 de dezembro. Amém.
Você é nosso convidado, pode montar a caravana e vir com a gente, tá bom? Tem informações lá no nosso site, balsamodegilead.com.br, tem todas as informações que você precisa e nós vamos começar, terminar, na verdade, concluir esse episódio orando por Jerusalém. Vamos orar por Jerusalém? Vamos orar? Gente, deixa eu falar uma coisa para você antes da gente orar. A nossa campanha, Recebendo as Bênçãos de Orar por Jerusalém, ela acontece junto com a viagem. Como esse ano não tem viagem por causa da guerra, nós transferimos a nossa viagem para o ano que vem. Já está marcada a viagem. O povo que ia com a gente agora está combinado de ir no ano que vem. Mas no período que a gente iria, começando no dia 21, que é hoje, que a gente estaria embarcando que a para gente encontrar estaria o Ilan. embarcando para Ai, encontrar meu o Ilan lá em Deus do Israel. céu. Então, do dia 21 até o dia 2 de dezembro, a gente vai todo dia publicar um devocional e todo dia vamos orar por Israel. Nas nossas igrejas e nos grupos envolvidos com o Bálsamo, toda reunião do Bálsamo e da Monte Sião tem oração por Israel, oração por Jerusalém. Então, por que a campanha se chama Recebendo as Bênçãos de Orar por Jerusalém? Porque a gente quer atingir 2 objetivos. Número 1, a gente quer colocar o máximo de gente orando por Israel. Número 2, enquanto você ora por Israel, a gente também ora por suas necessidades, especialmente aquelas que você está com a sensação de desesperança que não tem mais jeito. Tem uma promessa: prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. Então, enquanto a gente ora por Israel, junto com a oração de Israel, a gente ora por suas necessidades. E aí, Deus opera nos 2 lugares. Deus salva o nosso irmão Israel e Deus salva você da sua necessidade. Então, não perde, entra na campanha com a gente. Não, pastor, eu não fiquei sabendo da campanha, agora já está em cima. Meu filho, entra na campanha o quanto que der. A gente é 12 dias de oração, que é profético número 12, mas se você fizer só 6, nós fizemos os outros 6 para você. E você já entra e pega tudo junto e vamos embora, tá bom? Entra na campanha com a gente. Por falar nisso, vamos orar por Jerusalém. Vamos embora, ora comigo. Yahvé, aquele povo é teu povo, aquela cidade é tua cidade. O Senhor se apresenta como o Deus que habita em Jerusalém. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor faça uma intervenção, ó Altíssimo, e socorre Israel, salva Israel do inimigo, salva Israel de si mesma, salva Israel e empurra Israel para o centro da sua vontade. Amém. Pai, na nossa oração, nós clamamos pelos nossos irmãos palestinos, que também são vítimas nessa guerra. Aqueles que vivem em Gaza sendo usados como refém pelo Hamas. Socorre eles, Pai. Eles estão passando tanto aperto lá. E aqueles que estão em outros lugares dentro de Israel sendo confundidos com os terroristas. Homens que a gente conheceu na nossa viagem, que a gente fez tanta amizade com eles, gente que não são judeus, mas são palestinos, vivem lá e amam o Brasil, amam a gente, nos tratam tão bem quando a gente está lá nos comércios deles, nos negócios deles, nos restaurantes, nos hotéis. São um povo de Deus, nós precisamos do teu socorro para os palestinos, porque tantas vezes eles são confundidos com o terrorista só porque o terrorismo precisa se identificar com eles para fazer a guerra parecer mais guerra e menos ato terrorista. Eu clamo ao Senhor pelos palestinos para que o Senhor cuide deles, proteja eles, guarda Israel, Pai, empurra teu povo para o centro da sua vontade e usa essa guerra para cumprir teu plano. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos em unidade com o Ilan e... Amém. Ilan, gratidão pela sua presença aqui conosco, por despender de tempo, investir tempo de estar derramando vida de Deus nas nossas vidas. Gratidão. Amém. Gratidão pela sua presença aqui, viu? Amém. Obrigado pelo convite, estar com vocês. Amém. A gente que agradece, manda um beijo para a Thaís, para os meninos. Deus abençoe vocês e nós estamos juntos com vocês aí nessa batalha, viu? Amém, amém. Pastor Jucimar, gratidão.
também por derramar a vida de Deus nas nossas Amém. vidas, por aceitar sempre o convite de ser um convidado no Bálsamo Convida. Amém, amém, amém. A gente tá junto. E também ser o mentor, né, das caravanas e nos ensinar tanto. Gratidão. Amém. Eu tô junto. E eu quero te desafiar a compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas recebam vida de Deus e vejam, né, o que é realmente a realidade de amar Israel, amar Jerusalém, e receba também das bênçãos de orar por Jerusalém. Então, quero te desafiar a compartilhar, a não ficar só para você, e te contar que hoje é o primeiro episódio, nós teremos 4 episódios, terças e quintas, então o próximo episódio é na quinta-feira, e você pode se agendar para estar conosco aqui no YouTube às 20 horas, na próxima quinta e na próxima terça e na próxima quinta, tá bom? Deus abençoe você.